Entrei 17 anos no banco, quando eu completei 22 anos eu já era gerente do banco. Se você colocar a tilápia hoje dentro de um poço escavado, ela se alimenta principalmente de mosquitinho, lodo, bactérias que tem dentro da lagoa, ele se alimenta dela ali, tranquilo, ela consegue sobreviver. Tem muita gente que pega a tilápia do rio, é perigoso, porque ela vai direto para a boca do esgoto. Quando ele chega a 800 gramas, ele já está pronto já para o filé. Se você quiser deixar mais um pouquinho, aí 9 meses, 8 meses, 10 meses, ela vai chegar a 1,2 kg, 1,3 kg, 1,5 kg por aí. Calabres Agropecuária, implementos agrícolas, nutrição animal e sementes para pastagens, rações, produtos veterinários, produtos pet e muito mais. Rua Joaquim Cheim, número 71, Basileia, em Cachoeiro de Itapimirim. Telefone 28 9985 0257. Calabres Agropecuária, a força do campo que impulsiona o futuro. Muito bem, está começando mais um No Plano 7, o seu podcast. E aí, como você está? Como você passou a semana? Você incluiu um peixinho na sua dieta? Olha que o peixe faz bem, hein? O peixe tem ômega 3, hein? Ômega 3 é saúde, ômega 3 faz bem pro coração. É isso mesmo. Você já ouviu aquela história do pescador que dizia ter pego um peixe tão grande que quase não cabia na história? Pois é, todo mundo tem um pouco de pescador dentro de si. Mas hoje, o nosso convidado não veio contar história de pescador. Ele veio contar história de verdade. Quem cria, cuida e entende do sabor da tilápia como ninguém. Vamos conversar com ele, Antônio Carlos Marconcini, mais conhecido como Carlinho. Boa noite, Carlinho. Boa noite. Tudo bem? Bem, ótimo. É um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. Eu também tenho meu amigo aqui, né? O gordinho sensacional do Cachoeiro de Itapimirim? Eles gordinho gostoso. Aí sensacional, posso falar, mas gostoso aí já é com a Rebeca. Boa noite, galera. Tamo junto. Lemar. Pra gente começar um pouquinho, né, falar sobre essa questão dos peixes, eu quero conhecer um pouquinho da história do Carlinho, né? Depois a gente vai pros peixes, depois a gente entra naquele tanque lá, né? Pega uma tilápia lá e tal. Mas agora de início eu quero saber quem é esse homem aí, o Antônio Carlos Marconcini, ou mais conhecido como Carlinhos. Então, eu vim de uma família, né? Aqui de família Marconcini, né? De Cachoeiro de Itapimirim. Morava ali na 25 de março, né? E trabalhei num banco muito tempo, praticamente quase 12 a 14 anos, mais ou menos. Entrei 17 anos no banco, quando eu completei 22 anos, eu já era gerente do banco. E o banco me transferiu para Minas, né? Eu fiquei muito tempo em Caratinga, Manhuaçu e Carangola, né? Fiquei praticamente quase 12 ou 13 anos fora de Cachoeiro, né? E assim, uma surpresa muito bacana, uma aprendizagem muito legal, né? E logo assim que eu saí do banco, que eu retornei para Cachoeiro. Gosto muito de música, o Leomar sabe disso. Com certeza. Né? Sou apaixonado por música, estudo, né? Gosto de estudar bastante, né? É isso, né? Uma vida assim bem bacana, bem tranquila, né? E com a graça de Deus, hoje, por exemplo, eu dou aula para crianças
de canto, né, de violão. Tem quase aproximadamente assim, umas 15 a 20 crianças que eu dou aula, né, e é um trabalho assim, muito legal. E também toco na missa, na Rádio Diocesana, na missa das 7 horas da manhã, que é, né, da Rádio Diocesana, e às 9 horas com as crianças, né, com as crianças que tocam na missa das 9 horas. Uma coisa muito gratificante, né? Muito, muito bacana mesmo. Tá? Saiu falando isso? Comeu muito feijão tropeiro? Não pode faltar um pãozinho de queijo? Como é que ficou essa história aí? Exatamente isso, rapaz. Eu comecei já, trem. Trem bom, senhor. Eita, trem bom, rapaz. Né? A gente começa a viver com o pessoal de Minas, é um pessoal muito bacana, viu? O mineiro, uma pessoa muito legal, né? Um pessoal muito legal. E eu tive muita amizade, principalmente em Caratinga, nossa, em Caratinga, em Carangola. E pelo tempo que eu fiquei no banco, eu fiquei muito afastado da música, né? Mas quando eu cheguei em Caratinga, eu conheci um diretor do antigo DNR, né? E nós começamos ali, rapaz, a mexer com música. Ele falou, você é de Cachoeiro, você gosta... Eu sei que é a terra do Roberto Carlos, então eu acho que você gosta de música. Só que nessa época, eu não estudava, eu só tocava por tocar, né? Eu tocava alguma coisa de ouvido e tudo. Rapaz, mas nós começamos a pegar lá, toda sexta-feira ele ia lá para casa e a gente pegava e fazia gravação junto. Ele era juiz de fora, né? Acabou ficando um grande amigo. Depois que eu saí de lá, passei algum tempo em Manhuaçu e depois eu fui para Carangola. Carangola eu conheci o pessoal do Rotary Club, né, que eu entrei. Eu conheci o Paulinho lá e nós começamos a fazer um sambinha, né, fazer umas coisas assim bem, bem legal, cara, muito bacana. O Carlinho, Kozak, ele, assim, né, é um excelente violonista, um cara bom de harmonia, para quem gosta de curtir uma boa harmonia. O Carlinho é um dos melhores violonistas de Cachoeiro hoje, Carlinho. E eu acho muito bacana, cara, a dedicação dele, né, à igreja. Ele é responsável pela música da Catedral, né, igual ele acabou de, né, mencionar aí. E, assim, eu particularmente sou fã do Carlinho, cara. Me amarro no Carlinho tocando. Muito bom. O senhor falou aí de Manhuaçu, né? Eu também fui músico durante bastante... Eu sou músico ainda, né? Mas estou parado, né? Aí eu cantei lá em Manhuaçu, em algumas igrejas lá, e foi bem bacana. A galera lá recebe a gente de uma forma diferenciada. O povo mineiro é muito carinhoso. É muito carinhoso, é muito simples. Muito bom mesmo, muito bom. Hoje, por exemplo, eu tenho um amigo que é o bispo de lá, que ele foi o nosso pároco de Cachoeiro, o Dom Juarez, e por incrível que pareça, quando ele falou que ele ia ser transferido para ser bispo em Caratinga, eu falei, rapaz, foi a terra que eu fiquei muito tempo lá, né? Ele foi, é mesmo, Carlinhos? Aí eu fiquei bastante surpreso, porque o pessoal de lá realmente é muito acolhedor, viu? O Juarez foi o que estava aqui na... Foi na Catedral. Na Catedral? É. Ele é vizinho aqui, a mãe dele é vizinha aqui do estúdio. Aqui. Exatamente, mora aqui pertinho aqui. Pertinho. Carlinhos, e essa paixão por peixe, lá quando criança, já saía para pescar com o pai, com os avós? Como que era isso aí? Então, rapaz, assim, eu nunca tive muito assim, coisa ligada com peixe, não, com pescaria, essas coisas assim, né? E mesmo porque a minha infância, eu comecei muito cedo, já trabalhando, né? Com muita responsabilidade, né? Comecei já com 11 ou 10 anos, eu já trabalhava. Então, e aí meu pai foi me ensinando as coisas e tudo, e eu fui trabalhando e eu não mexia, nunca pensei em peixe, mas gostava de roça. Né? Interessante, eu era apaixonado por roça. E por incrível que pareça, quando eu era muito um garotinho ainda, eu andava muito ali pro lado da Tijuca,
né? Você vê que coisa, né? Para que coincidência, né? Eu sempre andava muito ali, tudo, passava naquelas estradas, eu com uma galera lá, uma criançada danada, a gente saía lá do bairro Amaral, andava, vinha a pé, até na Tijuca, andava lá e tudo. E assim, mas mesmo assim eu nunca fui assim muito interessado por negócio de peixe. Mas logo em seguida, quando eu saí do banco, que eu conheci a Denise, né? E ela tinha a propriedade era do pai dela, é do pai dela ainda, né? Era, né? Porque o pai dela já é falecido, né? E aí a gente falou assim, ó, vamos para lá, vamos começar a montar alguma coisa? Ah, vamos pensar. Aí começamos primeiro a reformar a casa, né? É uma casa que tinha lá de colono, o colono que morava, tinha aproximadamente uns 8 ou 10 quartos e tudo, né? E a gente começou a reformar essa casa. E nesse meio tempo, eu fiquei pensando, né? Bom, o que nós vamos fazer nisso aqui? Né? Quando eu olhei uma área, eu falei assim, vamos cuidar de peixe? Aí Denise falou assim, mas Carlos, cuidar de peixe aqui pode ser boi, pode ser, né, galinha, pode ser outra coisa, mas peixe aqui? Mas o que você acha de peixe? Isso foi em 2011, né? 2011 para 2012. E aí, rapaz, nós começamos, porque tinha uma área aproximadamente com 7.000 metros quadrados. E nós começamos a cavar essa parte, né, que estava ficando do lado de casa, e tiramos lá aproximadamente 200 caminhões trucados. Caramba! E fizemos muito grande. E foi muito interessante que o custo praticamente foi quase zero. Por quê? Nós tínhamos uma cerâmica do lado que eles fazem lajota. E a batinga que foi tirando servia para lajota. Que massa! Para fabricação de lajota. Perfeito. Né? Aí eu cheguei para o rapaz da loja lá, o Alonso, um grande amigo, né? Alonso, o que você acha? Ele falou, rapaz, isso me serve, tá? O barro chega a ser azulado mesmo, né? Ele ia com a máquina dele lá, o caminhão trocado, ia tirando e levando para a empresa dele. E nós fomos cavando. E fomos tirando, e ele foi levando. E aí, com isso, depois eu fiz só um acerto, que eu contratei uma reta escavadeira bem grande, né? E aí ele teve que realmente entrar dentro e arredondar bem as bordas delas, né? Da lagoa, e profundidade. Aí eu comecei a pensar, bom, se eu vou colocar em profundidade, eu preciso pensar em tanque e rede. E comecei a pensar em tanque e rede, né? Porque a tilápia, ela se alimenta. Se você colocar a tilápia hoje dentro de um poço escavado, ela se alimenta principalmente de mosquitinho, lodo, né? As bactérias que tem dentro da lagoa, ela se alimenta dela ali, tranquilo, ela consegue sobreviver, tá? Ela tem uma resistência muito grande com relação a isso, ela consegue sobreviver. Só que aí, no nosso caso ali, nós partimos para o lado profissional, né? E aí nós começamos com relação a isso. Comecei na época, em 2013, foi quando nós começamos a vender a primeira tilápia, ela estava já com 800 gramas, um período aí de 7 a 8 meses, e nós fomos aprimorando, né, até chegar numa quantidade hoje de 15 a 17 toneladas de tilápias. E o estudo que eu estou, tanto eu como a minha esposa lá, tá, que nós estamos querendo fazer para 40 toneladas. Caramba! Agora, como que foi esse start, assim, para a questão do tanque rede? Então, porque a primeira coisa que nós temos que observar é a qualidade do alimento. Porque, conforme eu te falei, a tilápia ela se alimenta de mosquitinho, de lodo, e isso, infelizmente, vai para a carne dela. Eu vou falar para você que fala assim, tem tilápia, eu não gosto. Então,
Mas o Eliomar falou que a tilápia do Carlinhos eu vou gostar. Então, exatamente por isso. Porque ela fica trancada dentro do tanque, ela não tem contato no fundo do barro, lá no fundo da lagoa, né? Então, ela fica no tanque de 2 por 2 por 2. Ela não chega lá no fundo. Então, ela é totalmente in natura. Só ração e água. Mais nada. E outro detalhe, tá? Por exemplo, aquelas que eu peguei, as últimas que eu peguei com você lá, quantos quilos cada uma? 1,5 kg mais ou menos, 1 quilo, 1,5 kg. São os dois, beirando os 2 quilos, tá? Quilos. Cara, linda, tá? Linda. A carne... Ela não muda. Não muda. Eu gosto de peixe mesmo, não tem... Não. Igual, por exemplo, eu já comprei no supermercado que a tilápia tinha gosto de barro. Entendeu? A carne. Sim. Eu já comprei no supermercado já. Você lembra que eu te falei isso, né? Inclusive, para quem, os amantes aí a sushi, né? Sushi não, como é que fala? É sushi mesmo, né? A tilápia pode ser usada. Principalmente no ceviche. Eu já comi no ceviche. Uma delícia, cara. E você pode comer ela como sushi tranquilo. E você é fã, né? Muito. Logicamente que existe algumas recomendações, né? Como, por exemplo, tem muita gente que pega a tilápia do rio. É perigoso, porque ela vai direto para a boca do esgoto, né? Porque no rio ela não tem alimentação. Ela come do que tiver na frente. O que tiver na frente. Então, para o peixe cru, tem que ter origem, saber da onde que está saindo, né? Porque é complicado. Você já ouviu falar no peixe porquinho do mar? Eu já ouvi falar. Você sabe que peixe que é esse? Você sabe, Carlinhos? Porquinho do mar? Não sei. Porquinho do mar. É o peruá. O peruá. O que tiver, ele come. Mas no mar é mais tranquilo. No mar é outra situação. Mas ele é assim, né? O pessoal, os pescadores falam que o porquinho do mar é o peruá. Um peixe do mar que eu gosto, assim, frito, então, é o peruá. O peruá é sensacional. Eu gosto do peruá. Aí, muqueca, cação, né, cara? Que, não, aí é outro nível. Peixe de água doce, que eu gosto de comer, mas agora, é muito ruim de comer por causa dos espinhos, é a tal da traíra e tal. Mas é gostoso a trairinha também, né? Cara, muito bom. E a tilápia, aqui, a muqueca da tilápia é maravilhosa, bicho. A traíra, por exemplo, você pode tirar todos os espinhos dela. Tranquilo. Se você partir aqui para o lado de Itaperuna até Muriaé, o pessoal faz torresminho de tilápia. Hã? Incrível. De tilápia não, de traíra, perdão. De traíra. De traíra. O torresminho dela. Eu nunca ouvi falar. E fica muito top. É fácil de tirar, é só você ir batendo nela, os espinhos praticamente vão saindo. A técnica também, né? Isso não é para qualquer um chegar lá e vai... Se eu vou chegar lá e sai espinho. Até parece. Muita gente acha que criar peixe é fácil. É mesmo ou tem muito suor e paciência por aí? Então, olha, eu recebo muito produtores que vão lá em casa. E foi por isso que, na verdade, nós conseguimos montar uma cooperativa, chama Coopervale, do sul do estado do Espírito Santo, que, na verdade, hoje eu sou vice-presidente dessa cooperativa e o Wesley é o presidente, que é do Sindicato Rural. Tá? Porque exatamente, foi em cima disso aí, os produtores começaram a procurar, né? Porque a pessoa acha, eu vou botar numa caixa d'água, eu vou fazer um buraco aqui e vou botar o peixe. Não é assim, cara, não funciona assim, né? Então, existe muita técnica, né? Existe muita sabedoria, você precisa estudar aquilo que você está fazendo. Na verdade, eu acho que tudo na vida, tudo na nossa vida a gente precisa estudar, né? Então, o peixe, a tilápia é uma delas. Por exemplo, o professor Tiago do IFES, né?
um cara espetacular, conhece tudo sobre peixe, né? Um cara sabe tudo lá, mas ele sempre fala assim, o Carlinhos é técnico nisso, né? Então, por exemplo, o pessoal do IFES esteve lá em casa, né? O pessoal, né? Então, é interessante você ter essa técnica. A vez passada chegou um senhor lá em casa, ele queria comprar uns 400 alevinos, botando numa caixa d'água, né, com água da BRK, onde que tem flu, onde que tem cloro. Aí o que eu fiz? Não levo os alevinos, porque vai morrer. Aí ele falou, não, mas eu vou levar assim mesmo. Eu falei, rapaz, você vai perder. No outro dia, praticamente morreram todos, né? Então, né, são essas coisas assim que é preciso ter cuidado, né? Então, como que você faz, por exemplo, a questão dessa água? Você tem um poço? Exatamente. Essa água, né? Você furou, ela é fluída dali ou você furou alguma coisa? Aí ele começou a pegar o lençol freático, né? Uhum. E tem uma nascente dentro dela. Né? Entendi. Porque na Tijuca a gente tem uma dificuldade muito grande, porque eu não tenho uma entrada de água. O correto mesmo, eu teria que ter um cano de 100 ou de 200 caindo direto dentro dela. Eu não tenho isso. Então, por isso, além porque eu estou querendo chegar agora, conforme eu te falei, nós estamos com 15 toneladas, eu vou chegar a 20 na lagoa, né? Mas eu tenho 2 aeradores tocando, que começa aerador, é aquilo que joga o oxigênio para dentro d'água. Deixa eu entender essa questão da tonelada, que eu até vi o senhor falando num vídeo. Essa questão da tonelada é por período X? Como que é isso? Essa produção de X tonelada é por quanto tempo? Isso, exatamente. Olha, quando os alevinos chegam, entra na faixa de 2 a 4 centímetros, mais ou menos, tá? Ele leva um período de 7 meses para ele chegar a 800 gramas. Já começa a venda ou o senhor espera um pouquinho? Não, aí já começa a venda de 800 gramas, né? Uhum. Então, quando ele chega a 800 gramas, ele já está pronto já para o filé. Já para fazer o filé do peixe, né? Se você quiser deixar mais um pouquinho, aí 9 meses, 8 meses, 10 meses, ela vai chegar a 1,2 kg, 1,3 kg, 1,5 kg por aí. Então essa quantidade de toneladas, o senhor está fazendo uma equiparação aí de ano em ano, no caso? É por ano? Eu, na verdade, agora estou querendo fazer 2 retiradas. Estou me programando para isso. Quando ela chegar a 800 gramas, eu já estou querendo já colocar para fora e já estou com uma outra leva de peixe já para entrar, para eu poder retirar 2 vezes no ano. Isso é o meu pensamento, né? Mas aí o senhor vai usar alguma técnica nova? Não. É só ter um padrão né? Quando os alevinos começarem a chegar, eu tenho os alevinos lá, já num bolsão, né? Eu já coloco os alevinos, eu vendi aquelas 7 toneladas, eu já estou... as 20 toneladas, já estou com mais 20 alevinos lá, para já colocando já nos tanques de novo, para ela começar o crescimento normal. É porque de alguma forma o senhor tem como já começar o processo de criação deles num espaço à parte para depois levar para esses tanques, no caso. Exatamente. A ideia é essa, no caso. Exatamente. Entendi. O que nós fizemos lá? Eu coloquei um sistema de tanque suspenso e uma recirculação de água. Isso não tem no Espírito Santo, né? Para que vocês tenham uma ideia, eu recebi há uns 6 meses atrás, ou 7 meses atrás, uma caravana com 40 produtores do norte do estado que foram lá conhecer, né? 40 produtores. Depois, a prefeitura de Cariacica mandou, Guarapari, né? Alegre, Jerônimo Monteiro, prefeito Jerônimo Monteiro esteve com o vice-prefeito lá também, lá em casa, né? Exatamente para aprender como que faz essa recirculação de água. Eu tenho um tanque suspenso onde eu coloco os alevinos pequenos, né? Que é como ele chega na faixa de 2 a 3. Se eu colocar lá dentro do tanque, ela vai sair, porque o tanque ela tem 10 milímetros de espessura, ela vai passar por esse
buraquinho e vai para dentro da lagoa. Não é legal, né? Não é bacana isso. Então, ele tem que ficar acima disso para ela não passar no sistema do tanque. Quando ela chega ali na faixa de 7 centímetros, ela já não consegue passar. Aí ela vai chegar aí fica no tanque lá até ela chegar a 800 gramas a 1 quilo. Esses tanques aí são rede, né? Você entendeu? Entendi. Inclusive, até uma curiosidade que a gente tem aqui, né? Explica pra gente o que é um tanque rede e por que ele faz tanta diferença na qualidade do peixe. Então, o tanque rede, ele é todo galvanizado e plastificado, né? Quando ela fica dentro do tanque rede, a tilápia ela fica protegida, inclusive por questão até de predadores. Por exemplo, se você resolve fazer um poço escavado lá na sua propriedade lá, automaticamente o próprio passarinho traz a traíra através do pé, né? Vai no rio lá, ela bota o pezinho dela lá, leva para dentro da lagoa, o passarinho vai lá num lugar mais quentinho que fica lá, aqueles ovos começam a fecundar, daqui a pouco sua lagoa está lotada de traíra. E aí, o que acontece? A traíra vai e começa a se alimentar desses peixinhos pequenininhos, né? Barrigudinho, tilápia, tudo que tiver a traíra vai comer, ou outro tipo de peixe, né? Quando se está dentro do tanque rede, tá? Ela está praticamente protegida, ela tem uma tampa, nada penetra ali dentro, só se for jacaré, né? Ou lontra, né? Se tiver a lontra, às vezes costuma perturbar um pouquinho. Já? Não, o jacaré uma vez apareceu, veio lá do Camilo Cola lá, aí eu consegui uma autorização com o IBAMA e tudo, e o IBAMA foi e retirou. É porque a lagoa dele, ela faz divisa com a mata do Camilo Cola. Do Camilo Cola. Na Tijuca ali, entendeu? Entendi. Entendeu? Entendi. A mata do Camilo ali é grande, né? Ela pega do União pra cá, né? Tudo ali, pega, né? E vai até na Tijuca ali. Faz divisa, a mata vem encostadinha na lagoa dele. Uhum. Então, você percebeu? Porque quando você faz um poço escavado, aonde é que tem muita lama, né? A tilápia, conforme eu falei no início, ela vai se alimentar disso. Quando ela está dentro do tanque rede, ela não se alimenta. E outra coisa, num tanque de 2x2 de fundura, eu estou colocando em torno de 800 tilápia cada. Então, você imagina só, é como se fosse um boi confinado. Ele anda pouco, o boi anda pouco e se alimenta parado. É o caso da tilápia. Ela não nada, porque está embolado, está com 800 peixes. Eu posso colocar até 1000, mas eu não estou querendo colocar, não. Deixa. Ela pega dentro do tanque, tá? Tá bem arrumadinho. Bem arrumadinho ali, tá? E só se alimenta, vai em cima, come a ração, e ela só vai desenvolvendo e crescendo sem gastar energia, nadando de um lado para o outro. Espetacular, cara, a tilápia dele. O gosto dela é... Mas você não pode ficar confinado, não. Não é? Pode não. Uma hora ele amava me bater. Isso é bullying, né, Carlinhos? É bullying. Isso é bullying. Como é o dia a dia de quem trabalha com a criação da tilápia? Tem hora de acordar, hora de dormir? Como que funciona isso aí? Olha, a tilápia, principalmente inicial, quando ela chega para a gente lá na faixa de 2 centímetros, né? Você precisa dar 4 tratos por dia. Uma de manhã, antes do almoço, depois do almoço e outra de tardinha. 4 tratos. Dependendo da quantidade que tem dentro do tanque, geralmente eu coloco em torno de 800, conforme eu te falei, até o final, tá? E automaticamente eu tenho que fazer biometria, tá? Dela, a biometria é saber qual é o tamanho da tilápia. Por exemplo, se a tilápia está com 10 centímetros e tem outras que está com 12, 13,
Isso significa que aquela de 10 centímetros ela está comendo pouco, porque a de 12 não deixa ela se alimentar, ou de 15 não deixa se alimentar. Aí eu preciso separar essa de 15, ou de 16 centímetros, porque você mede da ponta do rabo à cabeça dela. Tá? Então, a gente já está tão acostumado, porque só eu batendo o olho, eu já pego e já jogo para o outro tanque. Então, eu já deixo 2 tanques separados. Eu tenho um pia de madeira, gostaria muito que vocês tiverem oportunidade, vá lá para poder conhecer. Tá? Eu tenho um pia de madeira que eu entro dentro da lagoa, tá? Num local onde que tem 7 metros de fundura, né? Uhum. Toda de madeira, ela vai em uma extensão bem legal, né? E ali eu já pego, levanto o tanque e dali eu vou separando. Tá? Você está pequenininha demais, põe para lá. A outra está média para cá e a outra está grande para lá. Tá? E vou fazendo isso. E esse trato, ele tem que ser constante. Tá? Não tem jeito. Eu falo muito isso, né? Eu estou investindo muito na nossa qualidade de vida. O Leomar conheceu lá em casa, porque eu e minha esposa lá, a gente não tem sábado, domingo, carnaval, Natal, não temos nada, amigo. É de segunda a segunda-feira. Nós não podemos sair. Não param de comer, não. Eles não param de comer. Tá? E como que eu posso, por exemplo, eu vou me dar o luxo de pegar o meu carro e vou para a Bahia passar uma semana lá? De que jeito? Né? Não tem. Então esse papo que a gente está tendo aqui é um papo de luxo. Entendi. Fala para a galera que horas que você acorda, Carlinhos. 5 horas da manhã. Todos os dias. Logicamente que eu estudo, eu pego assim, eu acordo 5 horas que eu estudo música até às 6. Que é o único horário que eu tenho. Depois dali, aí eu já começo a me planejar para ir para a Lagoa. Né? Mas por quê? O nível de oxigênio dela começa a baixar, porque o oxigênio ela começa a faltar na Lagoa em torno de 7 horas da noite e o pico total é meia-noite. Para tudo. E se você não tiver os 2 aeradores que eu tenho lá, meu amigo, no outro dia morre tudo com falta de oxigênio. Nossa, pai. Por quê? Exatamente por isso, porque a gente está condensando todas essas tilápias no tanque-rede. Né? Aí, no caso, se você precisar de fazer uma viagem urgente, um tem que ficar. Pelo menos um tem que ficar. Pelo menos um tem que ficar. Se for alguma coisa... Sai os 2, não tem como. Não tem como. A minha esposa, por exemplo, ela nunca entrou dentro da lagoa. Ela não consegue entrar e nem remar, porque ela tem medo. Né? Porque é muito grande. Ela tem 100 metros de comprimento por 50 de largura. Caramba. Vou te levar lá, Kozak. Te levar lá para você ver. Bacana. Você entendeu? Uhum. Então ela não tem possibilidade de entrar. Não é que ela não tem possibilidade ela tem, só que ela tem medo, mas o único problema nosso é que a gente não consegue uma mão de obra hoje específica para isso, né? Muito difícil você conseguir a mão de obra, porque isso está acontecendo no Brasil inteiro, né? A nossa mão de obra está muito escassa, né? Sim. Como, por exemplo, esses dias eu precisei capinar em volta da lagoa toda. Quem entrou dentro da lagoa, dentro do bote, fui eu que fui capinar, cara. O dia inteiro. Aí saía dali, botava a roupa e tinha que ir na rua resolver alguma coisa, voltava, botava a roupa de novo e ia para dentro do bote. Por quê? Falta mão de obra. Então, eu estava muito conversando isso com a minha esposa lá e por isso que eu estou falando, a gente está investindo na nossa qualidade de vida, né? Nós fizemos uma piscina boa lá em casa, né? O Leomar conheceu, Sim. Chegou a conhecer lá, exatamente para isso, porque, peraí, a gente só está certo que a gente tem que trabalhar, mas também você não pode ser escravo daquilo, né? Então nos intervalos... intervalos, né? Sábado e domingo, que chega muita gente lá em casa. Sábado, principalmente, rapaz, você tem que ver. Assim, e muita gente querendo esse tipo de informação, tá? E foi por isso que nós conseguimos montar essa cooperativa, né? Uhum.
Porque assim, as pessoas têm tanta ânsia na criação do peixe, né? Que acabou. E eu sou o tipo da pessoa seguinte: pode chegar um camarada de bicicleta ou um cara numa Hilux, eu dou a mesma atenção, cara. E dou uma aula para pessoal, não faz isso, porque, né, cuidado com isso, né, cuidado com a ração, tá? Então, eu tento ajudar a todos, tá? Não... Agora, falar a verdade, né? Então, pelo que ele está constatando pra gente, não é nada fácil. Não. Não é nada fácil, pelo amor de Deus. É. Agora, Carlinhos, Pode falar. me fala uma coisa, que tipo de alimentação as tilápias recebem para garantir uma carne de boa qualidade? Então, isso há uns 6 meses atrás, 6 a 8 meses atrás, eu recebi uma ligação de um médico da Unimed de Vitória. Eles ligaram para o Sindicato Rural, o pessoal do Sindicato Rural liga para o Carlinho lá na Tijuca, ele pegou meu telefone e ligou. Ele falou: rapaz, o pessoal do sindicato aí pediu para ligar para você, porque eu estou com um problema. Minha tilápia, eu comprei uma propriedade aqui em Guarapari, está com 400 gramas, já tem 1 ano e 3 meses. Por favor, vem aqui, cara, vem aqui e tal. Eu peguei o carro, nessa época ainda estava com um funcionário lá ainda, né? Peguei o rapaz, nós fomos com a tarrafa lá, o rapaz bateu 4 tarrafas dentro da lagoa dele. Nós retiramos da lagoa dele uma quantidade de peixe muito grande, tudo com 300 gramas, com 1 ano e pouco. Aí eu falei: doutor, pega a sua ração, deixa eu dar uma olhada. Fui ver a ração, 22% de proteína. Para vocês terem uma ideia, quando os alevinos chegam de 2 a 3, a gente compra a ração de 55%. Olha só, de 55 para 22, né? Passou-se 30 dias, 35, você cai de 55 para 50% de proteína. Aí, não é só na musculação para ganhar massa muscular. Massa muscular também precisa. O peixinho também. Aí, quando ele chega na faixa aí conforme eu te falei, da medida do rabo até a cabeça, com 7 centímetros, você já cai ele para 40%. Depois que ele passa da ponta do rabo da cabeça com 13 a 14, 36%. E aí você pega, depois disso aí, você já cai para 32%. E aí você acaba finalizando com 6 meses a 7 meses com 30%. Entendi. De ração de proteína. Então, por isso que existe, né, uma tabela, tá? Uma tabela de ração, que os peixes se alimentam muito tranquilo com relação a isso aí, e a tendência dele é só crescer. E tem que dar os tratos certinho, né? São 4 vezes, principalmente os pequenos. Depois, quando ele tiver maior um pouquinho, você pode até cair para 2, 3, tá? E aí você tem que aumentar também a quantidade de ração, né? Dependendo da quantidade de peixe que você tem, tá? Dentro do seu tanque ou dentro da sua lagoa. E essa ração contém o quê? Assim, você fala proteína e tal, mas o que é exatamente assim? Então, ela é muito feita de peixe também, com a sobra do próprio peixe. Quando o pessoal faz a farinha do peixe, né? A China, inclusive, está comprando isso demais, né? A própria farinha do peixe. Quando você desviscera o peixe e fica só o dorsal para tirar o filé, dá muita coisa. Ele pega isso aí, seca e depois bota para moer, e com isso eles fazem a ração de novo. Logicamente que entra mais coisa, né? Que entra soja, né? Entra um pouco de soja, entra um pouco de mais algumas coisas de proteína lá, tem várias vitaminas que entram, né? Dentro da ração. E faz com que a ração tenha uma boa qualidade. De que você for lá em casa, eu vou pedir para você cheirar a ração. Você cheira a ração, você sente o cheiro de peixe nela, ela chega a ser escura. Uhum. Né? Entendi. O mercado de peixes tem crescido no Brasil, não é verdade? Ainda existe muito preconceito com o consumo de peixe
em comparação à carne de frango ou bovina? Olha só, o Brasil hoje, ele se tornou em quarto lugar produção mundial de tilápia. Tá? Logicamente, que se nós pensarmos assim, Europa, né? Se você pegar a Europa, os chineses, eles comem peixe todos os dias. E aqui no Brasil a gente está muito acostumado ainda só com churrasco, né? Aquela coisa toda, e o pessoal não liga muito para peixe, mas isso aí está mudando, cara. Está mudando muito, tá? As pessoas já estão sentindo que você se alimentar de peixe, porque ela tem a ômega 3, e tem uma proteína muito bacana nela, tá? Então, e a gordura dela é uma gordura excelente. A gordura do peixe, né? Nossa, é fantástico. Né? Quais são os maiores desafios para quem trabalha na piscicultura? O maior desafio, rapaz, é exatamente essa mão de obra, né? O segundo desafio também é para quem você vendeu a tilápia. Essa é uma outra coisa. Mas graças a Deus, porque pelo fato de nós termos a cooperativa, a gente está direcionando a compra da tilápia destinado para a prefeitura, para a alimentação escolar. É isso que nós estamos querendo, colocando isso na cabeça dos prefeitos, principalmente daqui de Jerônimo Monteiro, o camarada, ele foi lá em casa, né? Ele e o vice, tá? De Alegre também, né? Então a gente está muito pensativo nisso, né? De realmente fornecer. Mas um dos desafios, porque não adianta eu produzir o peixe, gastar com muita ração e não tem para quem vender. Porque não adianta, se eu tenho 20 toneladas, como que eu vou chegar em Cachoeiro de Itapemirim só se toda a população resolvesse comprar, né? Mesmo assim, né? Para eu poder... Mas o senhor, então, é direcionado mais para um público igual a prefeitura, ou se o Eliomar quiser ir lá comprar uns 100 quilos de peixe, ele consegue? Não. Até se você chegar lá em casa e falar assim, eu quero 1 quilo de peixe. Uhum. Tá? Eu vendo 1 quilo de peixe, que vai dar um peixe só. Sim, mas eu vendo. Sim. Eu atendo muita gente que vai lá. Sim, tá? sim. Qualquer quantidade que queira lá, tá? Hoje mesmo, teve um rapaz do restaurante lá, me pediu 20 quilos, né? Ele levou para o restaurante dele. Então, é isso, dependente, né? Agora, uma coisa que eu fico pensando, imaginando, o clima, ele influencia em alguma coisa? O cachoeiro é muito quente, teve uma época, né, um pouco frio demais aí, porque é um frio que a gente não está acostumado. Isso influencia na criação do peixe? Olha só, a tilápia ela se adaptou muito bem, principalmente aqui no Brasil, né? Em vários climas, né? Se nós pegarmos, por exemplo, no sul do estado, lá no sul do Brasil, do país, né? A temperatura lá às vezes chega a 0 grau lá, cara. E a tilápia está conseguindo sobreviver tranquilamente lá. Estão mudando, inclusive, até a genética da própria tilápia, mas estão se adaptando muito bem. Lógico que ela, por exemplo, ela para de se alimentar quando a temperatura baixa muito. A alimentação dela cai. Eu estava até conversando com o Leomar isso hoje, né? Quando muda a temperatura lá em casa, quando eu boto a ração, quando começa a sobrar, eu já sei que mudou o clima. Ela já não se alimenta. Tá? O metabolismo dela totalmente baixa, né? Então, aí a gente tem que, né, diminuir a quantidade de ração e esperar. Porque a tilápia, ela gosta do clima quente, tá? Ela se adapta, tá? Não tem problema nenhum. Então, por exemplo, às vezes chega gente de Vargem Alta lá, aí eu já falo com eles, olha, então você observa direitinho a alimentação dela e tudo, verifica. Porque senão, né, baixou muito lá, você pode ter problema. Então, mas é um peixe fantástico, cara.
Agora, uma pergunta que não quer calar em mim e acredito que no Eliomar e alguns espectadores que estão em casa. O que é mais difícil? Lidar com os clientes do banco ou lidar com tilápia? Com o cliente do banco é mais complicado. A tilápia é ali uma higiene mental também, né, cara? Você passa, quando você... Eu, por exemplo, quando eu entro lá dentro da lagoa, que eu vou cuidar dela, eu tenho que ficar observando cada tanque. Eu tenho 22 tanques. Caramba. Né? Eu passo num tanque, aí eu boto a primeira ração no primeiro tanque e vou lá no décimo. Aí vou lá, retorno para esse aqui primeiro. Aí eu já boto, que tem uns cabos de aço, né, que fica prendendo os tanques. Aí desse aqui eu cuidei. Aí eu vou para o outro tanque lá. Aí faço o mesmo esquema. Volto para esse aqui para saber como é que foi a comida. Se comeu tudo, eu boto mais um pouquinho, né, para verificar. Se sobrou, paro. Né? Então, é isso aí. Mas é uma higiene. Praticamente a gente fica ali dentro... Né, nesses quatro horários ali, só olhando e observando. E eu preciso fazer isso, né? Porque, por exemplo, se começar a ter alguma mortalidade, tem alguma coisa errada. Eu preciso levantar esse tanque para saber o que está acontecendo, né? Ou medir o pH da água, medir a amônia da água para saber como é que está. Você quer ver? Nesse inverno nosso, que nós tivemos rigoroso em Cachoeiro, né? Pegou todo mundo de surpresa, né? Nós nunca passamos um frio tão terrível igual nós passamos esse ano. E aí, rapaz, por força da natureza e por conta de Deus, né, porque Deus é muito bom para a gente, deu um leme na nossa lagoa. Mas tapou tudo. Umas bolinhas verdinhas e tudo. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa boa. O leme, ele tem 40% de proteína pura, que o peixe se alimenta. A segunda coisa, ela funciona como uma esponja, porque quando eu medi a amônia da lagoa, estava um pouquinho alto. E quando isso acontece, eu tenho que colocar água nela, no poço artesiano, e colocando nela para ir renovando. Quando o leme entrou, a amônia dela, quando eu olhei, estava muito top. Aí o oxigênio. A terceira coisa, eu tenho um peixe lá, porque o frio não deixa penetrar no leme. Ela não deixa entrar, o vento frio não deixa entrar porque eu tenho um pirarucu lá, né? Então, quando ele só para respirar, ele pega o frio e dá pneumonia e pum, morre. Não gosto de frio, não. Não gosto. Eu trouxe 400 dele, só que em 2020 eu perdi na enchente, né? Entendi. Perdi praticamente tudo lá. Mas, enfim, o leme é uma coisa fantástica que veio pela natureza e agora ela já está acabando lá e eu tive que tirar um pouco, porque senão o raio solar também depois não penetra, né? Entendi. O que é? O leme é tipo um... O que é isso? É um matinho muito pequenininho. Uhum. É um matinho, é 1 milímetro, menos do que um caroço de arroz. Só que ele junta tudo, rapaz, e ele tem um crescimento fantástico. Uhum. Ele tomou a lagoa toda. Entendi. Mas em compensação com isso, protegeu meus peixes do inverno. Muito legal, muito legal. O preço da tilápia acompanha a variação do mercado ou é mais estável? Acompanha. Acompanha, né? Acompanha. Porque quando você fala, por exemplo, chegou um camarada lá, ele estava querendo 5 toneladas de peixe. Né? Quando você fala em tonelada de peixe, existe um preço. Por exemplo, se você chegar lá hoje, falar, Carlinhos, eu quero 1 quilo de peixe, eu vendo por X. Mas se eu vender num atacado, em grande quantidade suja, levanto o tanque lá e boto na caixa e peso e boto no caminhão, é o outro preço. Entendi. Né? Criar tilápia pode ser um bom negócio para quem quer começar nesse tipo de ramo? Olha, eu considero melhor do que o boi e melhor do que o café. Que isso? Olha só,
Vamos botar o seguinte, se eu tenho 10 toneladas de peixe, se eu vendo o quilo no atacado a R$10, eu tenho 100 mil em 7 meses. E se eu tenho 20? Eu tenho 200? E se eu tenho, do jeito que nós estamos querendo botar 40 toneladas lá, 400 mil em 7 meses? Ou você tem 800 mil se você tiver 2 ciclos em um ano? Então era até uma pergunta que eu iria fazer já posterior, mas já vamos entrar nela. Então é possível ter uma criação sustentável e ao mesmo tempo lucrativa. Exatamente. Por isso é que eu incentivo a todos os produtores, todos que vão lá em casa, rapaz, cria tilápia. Só que o pessoal ainda não está muito aí acreditando no peixe ainda. Tem muita gente que, graças a Deus, já estão acreditando, mas tem outros ainda que ainda não colocou isso uma importância tão bacana ainda, né? Mas a hora que o pessoal perceber isso, e eu falo mesmo, rapaz, olha só quanto que você pode tirar isso aí no período de 6, 7 meses. Ah, poxa, então eu vou deixar isso aqui para o meu filho tomar conta e esse tipo de coisa assim, né? Ou meu neto, né? Então, é uma fonte excelente, cara. É uma fonte muito boa. Eu acredito que, de alguma forma, da mesma forma que muito se incentiva, né, ao consumo de carne de frango, né, de bovino e tal, eu acho que, de repente, falta um pouquinho de incentivo do consumo do peixe, né? Exatamente isso. Porque, na verdade, se você for analisar friamente, o peixe ele tem muita coisa positiva, cara. Muita. Voltando, por isso, esse contato que nós tivemos com todos os prefeitos, inclusive até com o nosso prefeito mesmo, eu consegui conversar numa reunião no Sindicato Rural, né, para dar esse incentivo principalmente para as crianças que se alimentam no colégio, cara. Porque a criança lá se alimenta de carne de boi e frango. Verduras, né? Lógico, muito legal, muito bacana. Mas o peixe não, eles não têm ainda o cardápio como peixe. E voltando, ômega 3 e proteína pura, né, cara? E começando na escola, principalmente na pré-escola, o que acontece, né? Ensina a criança a ter o hábito de comer peixe. O hábito de comer peixe. Porque antigamente, lá na roça, né? Uhum. O meu pai e tal saía para pescar e tal, pá, Uhum. né? Não, evitava de matar um frango porque a gente ia comer lá, né? O lambarezinho. Nossa, que maravilha. O tempo que os córregozinhos davam muito peixe, né, rapaz? Dava muito peixe, cara. Aquele cascudão. E porque, na verdade, cara, era uma pescaria muito consciente, né? Uhum. O pai saía para pescar e tal, e aqueles pequenininhos que, tipo assim, que não dava para levar para casa e deixava, cara, lá no rio, cara. Mas aí chegou uma época que aquela pescaria inconsciente que quer levar tudo e tal, aí vai esvaziando tudo, maltratando os rios também, né? Muita coisas, esgoto e etc, né? Para dentro do rio e vai arrebentando com tudo. Qual é o segredo para manter tanto tempo nesse ramo e continuar apaixonado pelo que faz? O senhor começou lá em 2013, isso já tem quantos anos? Eu sou bom de matemática não, o senhor de 13 para 23 são 10 anos, 12 anos praticamente, né? E como 12, que 13 anos. Então, é muito bom, cara, é muito bacana, tá? Quando você passa a descobrir que você pode ir muito além, né? Porque nós chegamos num patamar muito legal mesmo. Eu falo assim, num patamar legal porque eu passei a ajudar as pessoas.
Isso é uma outra história, né? Uma outra coisa. Então, isso aí passa a ser gradativo, né? Passa a ser, né, uma coisa muito bacana, muito legal. E, nossa, eu falo que tem certas coisas que o dinheiro não paga, né? Então, esse tipo de coisa assim é legal. Eu sempre atento muito com isso. Ele não tá animado, não, de comprar um Criar- pedacinho de terra, começar a criar uma tilápiazinha? Não, eu prefiro só comer tilápiazinha, dá muito trabalho, que a gente tem que acordar muito cedo. Pô. Rapaz, você tá precisando de acordar um pouco cedo, não? Não, eu posso continuar acordando mais tarde um pouquinho. Aí eu preciso da tilápia, é só ir lá buscar com o Carlinhos, é mais fácil. Eu acho que eu vou fazer um negócio com você. Vou ligar pro Vandinho, né? O Vandinho, ó, todo dia, segunda a sexta, liga pra ele umas 5 horas da manhã. Que aí, meu amigo, não vai ter como. Não vai Não, ter cara, como. tem vezes, ó, o Carlinhos, né, tem os dias que ele toca na igreja, ele acorda, vai tratar dos peixes e vai tocar na igreja. Segunda-feira, por exemplo, 11 horas eu estou na catedral. Domingo também, né? E domingo também. Então, o senhor consegue dividir a questão do seu trabalho com a fé. A fé o senhor não abandona. Não. Acho não, né? Certeza, né? Deus precisa estar em primeiro lugar, né? Com certeza. Né? E o trabalho que ele faz, né, social também dentro da igreja é muito bacana, né, cara? Aquelas criancinhas lá, você ensinando a tocar, ensinando a cantar, eu acho isso aí muito bacana. Deixa eu comentar uma coisa para vocês, como por exemplo, a tilápia foi introduzida no Brasil em 1970. Olha que curiosidade importante. Eu não sabia disso. Porque ela veio da África do Sul, do Egito, né, da Indonésia, e veio direto para o Brasil em 1970. Em 2019, o Brasil já começou com uma produção bem lá embaixo ainda, né? Mas em 2025, anual, o Brasil começou a produzir 40 mil toneladas de peixe ao ano. É no sul que tem a maior quantidade de produção? O sul e o sudeste, né? Entendi. Então, lá o governador deu incentivo para todos os produtores. Eu vi falar. Então, assim, a tilápia veio você vê que no Brasil nós estamos em 4º lugar hoje. O primeiro lugar está a China, com 1,8 milhões de toneladas de peixe. Né? Agora, uma curiosidade que eu tenho, é só a tilápia que se trabalha assim em cativeiro assim e tal? Ou tem outro tipo de peixe? Não, tem outro peixe. Você pode fazer com tambaqui, com tambacu, a carpa. Né? Logicamente que aí já são peixes não é tão saborosos igual a tilápia, né? Você quer ver, por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos conheceu a tilápia, estava exportando aí estava saindo do Brasil em torno de 20 a 30 containers, praticamente tudo lotado, cara, de tilápia. Aí com essa taxação do Trump aí, né, aí revogou essa situação, mas o sul do estado estava mandando muito container lá para os Estados Unidos. Mas a qualidade da tilápia, como é a do Carlinhos, não é em todo lugar, não. Como que tá isso no Brasil com relação a esse tipo de criação que você faz? Então, lá no sul eles fizeram todo o trabalho escolar, né? Que eu digo, né? Porque nos Estados Unidos, por exemplo, não entra, né? De forma nenhuma. Quando você exporta, ele tem que ter o selo de qualidade mesmo, porque senão não vai. E uma outra coisa bacana que os Estados Unidos estava fazendo, ele, por exemplo, ele compra a tilápia de 500 gramas só, pequenininha, desse tamanhozinho, que lá ele bota no prato direto lá, só desviscerada. Você só desviscera e mais nada, bota no gelo e bota no container e manda embora.
A gente já estava providenciando, inclusive, o documento para exportação nos Estados Unidos. Né? Eu estava pensando nisso, porque você imagina só, os Estados Unidos estava pagando em torno de $5,31 por quilo. Né? Olha, se dá em torno aí de quase R$30. Sim. Qual foi o momento mais marcante ou engraçado que você viveu com essas criações de tilápias? Teve algum momento engraçado, pá, e tal? Os figuras, né, que às vezes chega, né? Às vezes engraçado não, né? Engraçado porque às vezes bate no bote lá, o bote quase vira, você quase cai dentro d'água. 200 quilos? Então, assim, um momento assim muito engraçado não, mas... Né, mas se for filmado, fica engraçado. Se for filmado, fica engraçado. Ó, tem que colocar uma câmera lá filmando o Carlinho lá quase caindo. Ó, vídeo cacetada, velho. O que mais te orgulha quando olha para a criação hoje? É de ver o peixe se alimentando bem, né? Você tirando aquela quantidade de peixe e as pessoas indo lá e falando, nossa, que coisa maravilhosa, que sabor que tem esse peixe. Então, dentro disso, se alguém te dissesse que peixe é tudo igual, o que você responderia? Que não, né? Não. Existe, né, isso que eu falo, existe alguns peixes que têm uma qualidade totalmente diferente, né? Por exemplo, a tilápia tem um gosto que eu não troco ela de forma nenhuma, com todo respeito pela peruá. Se você comer a nossa tilápia, você não come mais peruá, não. Mas pensando no que o Carlinhos falou agora, é verdade, tá? Eu acho que eu também não trocaria, não. Eu prefiro a tilápia. Cara, tem que conhecer a tilápia do Carlinhos. Meu Deus do céu. Leomar, você tem que... Se você não me levar lá, você traz pelo mim. Vamos. Eu trago aí pra você, rapaz. Vamos combinar isso aí. Rapaz, eu tenho que levar meu pai lá. Vamos marcar, cara, um sábado aí, um domingo, né? Não sei. Só que domingo tem que ser depois da missa. Tem que ser depois das 10h30. Eu chego em casa às 10h30. Meu pai também é apaixonado por coisa de roça, dessas coisas. Então, assim. leva. Meu pai foi lá na lagoa, ficou encantado com a lagoa. Leva ele lá para ele poder conhecer, que você vai ver. Vou levar. Carlinhos, prazerzaço te receber aqui. Um papo muito esclarecedor. A menina falou assim... Aprendeu alguma coisa aqui? Uma menina que teve aqui no episódio anterior. Eu falei assim, aprendi. Aí ela virou assim, mas vocês aprendem muita coisa, né? Já saiu um médico daqui, agora entrou o Carlinhos aqui para nos ensinar, dar uma aula, né, sobre a criação da tilápia, e eu sou muito grato por isso, por esse papo maravilhoso. Essa câmera aqui, você pode deixar um recadinho final, né? De repente... incentivando as pessoas à criação, ou não sei, o recado é seu. Então, frisando, tá? Quem tiver possibilidade, passa lá em casa, na Tijuca, logo na entrada, depois do horto, o Galpão Especar, a primeira direita, passa lá em casa para vocês conhecerem o nosso tratamento da tilápia, tá? Que aí vocês vão perceber o quanto é vantajoso uma criação da tilápia. Carlinhos, brigadão, viu? Tamo junto. Valeu, meu brother. Valeu. Obrigadão. Obrigado. Mais uma vez. Eliomar, tamo junto. Um papo maravilhoso, hein? Um papo que gordinho gosta, né? De comida, né? Essa dica é uma dica do Eliomar, tá? Obrigado, Eliomar, por essa dica. Foi perfeito, tá? Gostei, hein? Gostei. Gente, nós vamos ficando por aqui. Eu peço seu like, o seu comentário. Se ficou alguma dúvida, pode mandar um recado pra gente. O Eliomar vai se encarregar de entregar lá o Carlinho, né? De repente, para responder. Com certeza. Se você for alguém de fora, né? Daqui da nossa região. Se você for aqui da região, por favor, dá uma passada lá na Tijuca lá para conhecer lá o espaço do Carlinho lá, né?
Comprar também, né, gente? Deixa um pouquinho de dinheiro pro homem lá, porque, né, ele precisa continuar a criação, né, Carlinhos? Com certeza. Gente, é isso aí. Uma boa noite. Um beijo do magro. Valeu, galera. Um beijo do gordinho, tá? Deus abençoe. Valeu. Valeu.